Leonardo da Vinci é um gênio. Quase uma verdade incontestável. Mas e se sua principal obra-prima, A Última Ceia, começou a se deteriorar apenas 20 anos após sua criação? Pare um pouco. Não foram 200 anos. 20 anos. A tinta literalmente se soltava da parede quando alguns dos apóstolos que ele pintou ainda estavam vivos. Isso não é mistério nem conspiração secreta. Foi uma catástrofe, um erro de engenharia do gênio. E já que estamos falando de A Última Ceia, vamos esclarecer uma coisa imediatamente. Nada de códigos da Vinci. Nenhuma mensagem cifrada sobre os descendentes de Cristo. Todas essas teorias que ficaram populares por causa dos livros e filmes são ficção pura, embora fascinante. A realidade é muito mais complexa e, na minha opinião, mais interessante. O verdadeiro mistério de A Última Ceia não está no que ela esconde, mas no motivo pelo qual foi criada com um defeito tão fatal. E esse defeito é a chave para tudo. Não uma coincidência, mas um sintoma que o acompanhou durante toda a vida. Estamos acostumados a ver Leonardo como um semideus, mas os fatos revelam um retrato completamente diferente. Filho ilegítimo de um notário e de uma camponesa, um homem sem educação formal que teve dificuldade para aprender latim, a língua da ciência na época. Um mestre em perder prazos e abandonar projetos. Mais precisamente, ao longo de sua longa vida, ele terminou surpreendentemente poucos trabalhos. Então, como esse homem, carregando todo esse histórico, se tornou o principal símbolo de genialidade da história? É isso que vamos investigar. Vamos seguir seus passos para entender por que suas maiores fraquezas se tornaram sua maior força. Mas, para compreender como esse menino ilegítimo, sem sobrenome e sem educação, teve alguma chance, precisamos vê-lo como quase ninguém imagina. Esqueça o velho de barba branca dos livros didáticos. O verdadeiro Leonardo era muito diferente. Nas estreitas ruas de pedra de Florença, na década de 1470, os passantes não paravam de olhar para um jovem. Entre a multidão de moradores vestidos com pesados tecidos escuros, destacava-se um homem alto, com músculos impressionantes, postura orgulhosa e longos cabelos cacheados que caíam livremente sobre os ombros. A maioria dos retratos que conhecemos mostra Leonardo como um sábio idoso, robusto, com profundas rugas e barba grisalha. Como se ele tivesse nascido já com 60 anos, cansado do peso do próprio conhecimento. Mas sabemos com certeza como ele era na juventude. Seu próprio mestre, impressionado com as proporções perfeitas do aluno, o usou como modelo vivo para suas estátuas de bronze. Leonardo era incrivelmente belo, atlético e plenamente consciente disso. E esse cara adorava chamar a atenção do público. Ele usava uma túnica de um rosa vibrante. No começo eu não acreditei. Rosa? Nas ruas duras do Renascimento inicial? Pois é. Rosa e vermelho eram suas cores favoritas, e a túnica chegava só até os joelhos. Para a época, em que comerciantes respeitáveis e notários usavam roupas longas em várias camadas que escondiam completamente o corpo, aquilo era uma provocação clara, um desafio ao gosto popular. A roupa, na verdade, era um dos principais gastos dele durante toda a vida, segundo registros detalhados de compras de tecidos caros em seus próprios diários. Ele era um fashionista, um rebelde excêntrico, e atraía olhares por onde passava. Esse jovem de rosa nem sequer tinha um sobrenome verdadeiro. Da Vinci era apenas o nome da vila. Nasceu no ano de 1452. Sua mãe era Catarina, uma camponesa órfã. Seu pai, Piero, um tabelião de 24 anos. O casamento entre eles era simplesmente impossível. 8 meses depois, Piero se casou com uma jovem de sua própria classe social. Ele teve mais 11 filhos. Nunca reconheceu Leonardo como seu filho. A mãe foi forçada a se casar com um fazendeiro. Com ele, teve mais 4 filhos. A infância do menino foi passada na casa do avô, filho ilegítimo. Numa sociedade rigidamente estruturada da Itália do século XV, isso significava uma condenação social. O acesso às guildas prestigiadas estava fechado.
A família de Piero trabalhava como tabeliã há mais de 100 anos, mas essa carreira jamais seria uma opção para a criança. E isso acabou sendo seu maior trunfo. Sejamos sinceros, ele seria um notário terrível. Com o seu hábito de abandonar as coisas no meio do caminho, a procrastinação crônica e a curiosidade obsessiva por tudo ao redor, simplesmente não conseguiria passar anos lidando com contratos de terra secos e notas promissórias. A ausência de uma herança legal e de uma profissão familiar pré-determinada significava para ele uma liberdade absoluta para escolher seu próprio caminho na vida. Uma liberdade que os filhos das famílias ricas de Florença não tinham, presos desde o nascimento às expectativas e obrigações dos pais. Leonardo podia ser qualquer coisa, inclusive escolher a profissão de artista. Mas essa liberdade teve um preço. Por causa da sua origem, ele não estudou nas escolas humanísticas mais prestigiadas. Recebeu apenas as lições básicas de matemática. Já adulto, uma pessoa formada, ele lutava muito para aprender latim e escrevia nesse idioma com erros terríveis. E aí está o problema. A língua da ciência naquela época era exclusivamente o latim. Todos os tratados antigos, toda a física avançada, a anatomia e a geometria estavam trancados em livros volumosos que ele mal conseguia ler. Como estudar o mundo, então, se a principal porta acadêmica para o conhecimento estava completamente fechada para você? A resposta foi brilhantemente pragmática: descartar livros incompreensíveis e observar o próprio mundo. A falta de uma formação teórica clássica não o derrotou, mas o impulsionou a buscar seus próprios métodos. Seus principais instrumentos de conhecimento não eram antigos volumes empoeirados em bibliotecas, mas seus próprios olhos e mãos. A prática. A observação do voo dos pássaros. Experimentos intermináveis com água e luz. Ele confiava apenas no que podia verificar pessoalmente, desmontando mecanismos em suas menores partes ou vendo o músculo humano em movimento. Aos 12 anos, o garoto se muda de uma tranquila vila provincial para Florença, onde vivia seu pai. Um epicentro de comércio, tecnologias avançadas e arte, governado pela poderosa e extraordinariamente rica família Médici. A era dourada do Renascimento, quando em ruas próximas logo estariam criando Michelangelo, Rafael e Donatello. A combinação perfeita de tempo e lugar. No início de seus 30 anos, ele começou a escrever diários. 3/4 dessas anotações foram perdidos para sempre. Para ser exato, só chegaram até nós cerca de 7.000 páginas. Mas isso já é suficiente para acabar com o mito mais popular: a famosa escrita em espelho. O texto é escrito da direita para a esquerda. As letras parecem invertidas. Só se pode ler no espelho. Por séculos, nos disseram que isso era um código genial, uma proteção para ideias ousadas contra a Inquisição, uma forma de guardar segredos de projetos contra concorrentes. Mas não é isso. Leonardo era canhoto. O papel custava uma fortuna. Se escrever com tinta espessa da esquerda para a direita, a mão imediatamente borra o texto fresco, formando uma mancha suja. Ao escrever da direita para a esquerda, a folha fica limpa. Nada de misticismo. Os manuais de caligrafia do século XV recomendavam exatamente esse método para canhotos. Outros contemporâneos canhotos de Da Vinci escreviam exatamente do mesmo jeito. Nesses diários, na verdade, quase não há grandes segredos. Apenas mecânica, geometria e listas de gastos diários. Então, temos um jovem livre e incrivelmente atento em Florianópolis, o centro do mundo. Sem amarras dos dogmas da educação tradicional, ele estava acostumado a confiar apenas na própria experiência. Esse talento cru e ávido por detalhes já estava formado. Só faltava um passo para transformar essa observação em profissão. Encontrar um lugar onde suas mãos pudessem dar vida ao que seus olhos viam. E logo, em suas mãos estaria um escudo simples de madeira, enquanto à sua frente, sobre a mesa, estariam cobras e lagartos de verdade. No século XV, o pintor não era um criador, era um artesão, um trabalhador com as mãos sujas. Naquela época, a pintura estava no mesmo nível do trabalho de carpinteiro, do curtume de peles ou do comércio de especiarias. Poesia e música, sim, isso era arte, um produto da mente elevada. Mas passar o pincel sobre a tela
era trabalho manual comum. O cliente pagava pelo metro quadrado da tela, pelo peso do ultramarino usado e pela quantidade de folha de ouro, não pela visão genial. Era um sistema de guildas rigorosas e tabelas de preços bem definidas. E foi esse sistema que a Era do Renascimento, e especificamente Leonardo, quebrou para sempre. Piero da Vinci, pai de Leonardo, traz para o filho um pedaço de madeira. Um escudo simples, redondo, típico de camponês. Pede para que ele pinte para vender. Qualquer outro aprendiz teria desenhado um brasão comum, uma flor ou o perfil de um santo. E o que Leonardo faz? Ele leva para o quarto lagartos verdadeiros, cobras, gafanhotos, lagartas e morcegos. Tranca-se lá por semanas e começa a dissecar a realidade. Estuda como as escamas refratam a luz, como as articulações das patas se flexionam, como o pescoço se tensiona durante uma mordida. Depois, junta esses pedaços desconexos e cria uma criatura absolutamente fantástica e assustadora. Piero entra no quarto, vê o escudo e recua horrorizado. O trabalho é tão palpável e realista que o pai decide ficar com ele. Para o cliente, compra no mercado outro mais simples, com um coração perfurado desenhado. Aqui se cristaliza o principal método criativo de Leonardo. Um método que o acompanharia até seu último suspiro. Para criar uma fantasia convincente, é preciso estudar a realidade de forma obsessiva. Não se pode desenhar um dragão só de imaginação. É necessário dissecar uma cobra de verdade, entender a mecânica de seus músculos e só então ampliar essa escala. Primeiro a física, depois a magia. Esse é o alicerce de todo o gênio que viria a se revelar. Ao ver esse escudo, Piero entende. O jovem precisa ser colocado nas mãos certas. Ele entrega o adolescente ao seu cliente, o renomado artista Andrea del Verrocchio. A oficina de Verrocchio em Florença não era um estúdio boêmio regado a vinho e longas conversas sobre a beleza. Era uma linha de produção rigorosa. Uma fábrica que produzia de tudo, desde botões de prata e sinos até altares com vários metros de altura. O ambiente exalava cheiro de osso queimado, cera quente, metal e terebintina. Os mestres italianos da época já haviam compreendido que, para transferir o mundo tridimensional para uma superfície plana, apenas o olhar apurado não bastava. Era preciso ciência. Eles estudavam anatomia, as leis da perspectiva, geometria e a física da luz. A pintura começava a se transformar de um ofício em uma disciplina precisa. Leonardo absorve tudo como uma esponja. Ele passa 5 anos nesse ambiente. Na verdade, quase 5 anos são necessários apenas para que ele deixe de ser um aprendiz para se tornar um colaborador pleno e parceiro de Verrocchio. Ele tem pouco mais de 20 anos, vive na oficina e agora participa dos grandes projetos do mestre. Estamos no ano de 1475. Verrocchio recebe uma encomenda prestigiosa do mosteiro de San Salvi, a pintura O Batismo de Cristo. O mestre pinta as figuras centrais e a paisagem, enquanto confia ao jovem parceiro a tarefa de finalizar a margem esquerda da tela. Leonardo fica responsável por pintar um dos anjos. E é exatamente aqui que acontece algo que divide a história da arte em um antes e um depois. Se você olhar para esta pintura hoje, a diferença vai saltar aos seus olhos. As figuras de Verrocchio, Jesus e João Batista, são impecáveis, tecnicamente perfeitas. Mas parecem estátuas, presas em poses corretas, porém rígidas. Agora, volte o olhar para o canto inferior esquerdo, o anjo de Leonardo. Ele é diferente. Ele está vivo. Dobras complexas e fluidas do tecido, uma suave inclinação da cabeça, o brilho úmido nos olhos. Parece que ele está respirando e prestes a se virar. A diferença de nível é tão impactante que todos notam. O anjo de Leonardo literalmente sai da superfície da pintura para o mundo real. Segundo a lenda, Verrocchio olhou para a obra do aprendiz, largou o pincel em silêncio e disse que nunca mais tocaria em tintas. Um belo mito? Eu não acreditei de imediato.
Mas os arquivos confirmam. Depois do batismo de Cristo, Andrea del Verrocchio realmente não completou nenhuma pintura solo. Nenhuma. Ele se dedicou inteiramente à escultura. O discípulo superou o mestre. Com pouco mais de 20 anos, Leonardo já era reconhecido como um mestre. Tinha nome, contatos e uma técnica impecável. A questão sobre seu talento já não existia mais. Sua carreira parecia destinada a decolar rapidamente. Mas justamente nesse momento, no auge do seu sucesso inicial, tudo desmoronou. Na primavera de 1476, bateram à porta de seu ateliê. E começou o capítulo mais sombrio de sua biografia. Um capítulo em que o gênio da pintura quase foi levado ao cadafalso. Uma denúncia anônima com batidas cai no Tamburo, uma caixa de madeira especial para acusações secretas próxima ao Palácio Vecchio. Um pedaço de papel dobrado, sem assinatura. No interior, 4 nomes. Um deles pertence a Leonardo da Vinci. Uma semana antes do seu 24º aniversário, o artista se vê numa cela úmida e fria. A acusação? Sodomia. No final do século XV, em Florença, isso não era apenas um escândalo social ou motivo para fofocas maldosas. Era um crime grave. Um comitê especial, os Oficiais da Noite, fiscalizava a moral na cidade e condenava centenas de pessoas a cada ano. A punição podia variar de uma multa pesada até à queima pública na fogueira. O Leonardo passa alguns dias naquela cela. Pedra fria, impotência total e um medo pegajoso. A carreira que acabara de decolar após a vitória triunfante sobre Verrocchio ameaçava terminar ali mesmo, na lama e na vergonha. Mas o caso é repentinamente encerrado. Por quê? Um dos outros 3 acusados nessa denúncia pertence à família Tornabuoni, pessoas intimamente ligadas ao clã governante dos Médici. Ninguém queria um julgamento barulhento. Os papéis foram silenciosamente arquivados e Leonardo foi libertado. Ele nunca escondeu sua orientação, embora também não a exibisse. Em seus intermináveis diários, não há nenhuma menção a relacionamentos com mulheres, mas sabe-se que, mais tarde, ele viveu por mais de 20 anos sob o mesmo teto com seu parceiro homem. Para a boêmia Florença daquela época, isso era um segredo aberto. Botticelli foi acusado de sodomia, e Michelangelo, Donatello e Benvenuto Cellini eram conhecidos por serem gays. O problema de Leonardo era completamente diferente. Seu verdadeiro e destrutivo demônio interior não o aguardava na vida pessoal. Ele o esperava diante da tela do cavalete. 1447. Leonardo inaugura seu próprio ateliê. Ele tem tudo para dominar o mercado completamente. Domina com maestria a técnica do claro-escuro, o contraste intenso entre luz e sombra que torna a tela plana assustadoramente tridimensional. E aperfeiçoa o esfumato, a famosa névoa. Nada de contornos nítidos nem linhas rígidas, transições suaves e microscópicas de tons, que fazem as pessoas em suas pinturas parecerem vivas. Elas respiram. Leonardo aplica a tinta em camadas semitransparentes, que às vezes levam semanas para secar. A princípio, os clientes deveriam se formar em filas desde a Ponte Vecchio. O sucesso era garantido. Mas a estatística do seu primeiro ateliê mostra outra realidade. Em 5 anos trabalhando por conta própria, Leonardo recebe apenas 3 encomendas. 3. O número parece surreal. Para um artista com seu nome e talento, não é apenas uma queda. Do ponto de vista comercial, é uma catástrofe total e esmagadora. Aqui está o que não faz sentido. Ele tem a melhor técnica da Itália, total liberdade para agir e nenhum concorrente ao seu nível. E mesmo assim, os bolsos vazios. Como isso aconteceu? Porque desses 3 pedidos, ele abandona 2 no meio do caminho e nem começa o terceiro. Os monges do mosteiro de São Donato decidem arriscar e fazem para ele uma encomenda importante: a pintura do altar Adoração dos Magos. O pedido vem exclusivamente pela influência do padre Leonardo, um tabelião bem-sucedido, já que os próprios monges conhecem bem a reputação desse gênio. O contrato é feito com condições rigorosas:
Prazos apertados, sem adiantamentos, pagamento somente após a conclusão do trabalho. Leonardo aceita o desafio. Em um enorme painel de madeira, ele planeja colocar dezenas de figuras, pessoas, cavalos, anjos. E é nesse momento que seu perfeccionismo explode. Ele decide que nenhuma pose naquela multidão deve se repetir. Cada emoção precisa ser visível na tensão dos músculos. Como ele consegue isso? Leonardo começa desenhando todos os personagens nus. Isso não é brincadeira. Primeiro, ele constrói o esqueleto. Depois, detalha os músculos de cada pessoa na multidão para garantir uma anatomia perfeita. Só depois disso, ele veste as roupas por cima. É como nos jogos modernos, onde os desenvolvedores criam primeiro o esqueleto e os órgãos internos de cada personagem para depois esconder tudo sob a armadura. Mas Leonardo faz isso à mão, com pincel e lápis. Para desenhar corretamente as rochas ao fundo, ele se dedica a estudar geologia. Faz dezenas de esboços preparatórios só para entender como o tecido dobra no joelho do velho. Os meses passam. Os monges aguardam o altar. E Leonardo permanece em seu ateliê, medindo com obsessão as proporções dos pescoços dos cavalos no plano de fundo. O contrato está prestes a acabar. A obra é apenas um esboço. Genial, incrivelmente complexo, hipnotizante, mas ainda um esboço. Os monges, furiosos, cancelam o acordo. Leonardo fica sem dinheiro, atolado em dívidas. Com os últimos florins emprestados, ele compra o essencial: tintas e vinho. Se observarmos com atenção a margem direita deste Adoração dos Magos inacabado, vemos um jovem que olha melancolicamente para longe da cena central. Acredita-se que seja um autorretrato do próprio Leonardo. Ele tem 30 anos, está solitário, endividado, seus antigos colegas estão mergulhados em encomendas, enquanto ele encara um pedaço de madeira grandioso, mas inacabado, incapaz de dar os toques finais. Estamos acostumados a vê-lo como um titã prolífico do Renascimento, um homem que deixou um legado imenso. Agora, o que realmente importa. Em toda a sua vida, Leonardo da Vinci pintou 15 quadros. Para ser exato, cerca de 15. Historiadores da arte ainda discutem a autoria de algumas telas, mas a contagem é essa. 15 obras ao longo de 67 anos. A genialidade dele vinha acompanhada de uma maldição paralisante. Ele simplesmente não conseguia finalizar o que começava. O perfeccionismo consumia seu tempo, seu dinheiro e sua reputação. No ano de 1482, ao perceber que em Florença fracassara de vez como empresário e como mestre confiável, Leonardo toma uma decisão desesperada. Ele junta suas coisas, parte para sempre a caminho de Milão e começa a escrever uma carta ao governante local. Um currículo em que decide apagar completamente seu passado e fingir ser alguém totalmente diferente. Ludovico Sforza, governante de Milão, político rígido e militarista convicto, segura em suas mãos uma folha de papel espessa. Estamos no ano de 1482. Diante do duque está um florentino de 30 anos, desesperado por um emprego, proteção e dinheiro. O texto no papel é um currículo. Nele, o candidato promete com confiança, quase ousadia, construir pontes leves e resistentes, impossíveis de queimar. Ele jura projetar canhões de formas inéditas, desviar a água dos fossos durante cercos, fabricar morteiros que lançam pequenas pedras como uma tempestade e montar carros de guerra fechados, imunes às flechas inimigas. É uma lista longa e impressionantemente detalhada, com 10 pontos, que descreve o engenheiro militar ideal e insubstituível. E só no final, como 11º item, quase que de passagem, está humildemente escrito: "Ah, e eu sei desenhar." Sério? Como o 11º ponto. O maior artista da Renascença se apresenta como um mecânico e armeiro, relegando pincéis e tintas para algum lugar esquecido. Isso não é acidente nem falsa modéstia. É uma jogada fria e estratégica. Sforza está sempre em guerra. Ele precisa de canhões, não de afrescos. Mas para Leonardo, isso também era uma fuga. Não sabemos exatamente o motivo.
Talvez ele estivesse exausto da pintura e dos caprichos intermináveis dos clientes florentinos. Ou talvez queria, finalmente, um salário fixo para se dedicar com tranquilidade à ciência. Mas o mais provável é que ele estivesse tentando cortar os laços com uma dezena de obras inacabadas, fugir dos credores e recomeçar tudo do zero, em uma nova cidade, com uma identidade totalmente nova. A corte de Milão o contrata. E então acontece algo que ninguém esperava. Um engenheiro militar rigoroso, com grandiosos projetos de torres de cerco, de repente se torna um organizador de festas. Em uma época em que não existiam nem cinema nem internet, a principal moeda das diversões e da propaganda política para a elite eram os grandiosos espetáculos teatrais. Nos primeiros anos em Milão, Leonardo trabalha como produtor e diretor na Corte Sforza. Ele planeja absolutamente tudo, escreve os roteiros, projeta cenários complexos e escolhe a música. No teto, atores voam suspensos por cabos ocultos. Dragões mecânicos escapam de alçapões secretos, cuspindo fogo de verdade. Demônios com bocas fumegantes caminham pelo palco. A plateia fica aterrorizada e maravilhada ao mesmo tempo. Leonardo adora esse trabalho. Usa roupas coloridas e chamativas, como túnicas rosas curtas. Canta muito bem, toca alaúde em forma de crânio de cavalo com maestria e está sempre brincando. Uma vez, ele capturou um grande lagarto, colou asas escamosas nele, colocou uma barba postiça, o colocou em uma caixa e, de surpresa, abria a caixa diante dos convidados, fazendo os amigos caírem na risada histérica. O gênio do Renascimento, o homem com a mente mais profunda da história, revelou-se um showman e brincalhão de primeira linha. E é aqui, entre cenários teatrais e dragões cenográficos, que um dos mitos históricos mais fascinantes se desfaz. Estamos acostumados a ver Leonardo como um visionário sombrio, que, 500 anos antes do surgimento das tecnologias modernas, teria projetado um tanque, um helicóptero e um planador. Corrigindo, ele não projetou, mas sim esboçou conceitos impactantes. Chamar aquilo de projetos no sentido estrito da engenharia seria exagero. O famoso parafuso aéreo, que em todos os livros escolares é orgulhosamente apresentado como o primeiro helicóptero, na prática não poderia voar. Sua estrutura de madeira, linho e arame vai contra as leis básicas da aerodinâmica. Ele acabaria girando a si mesmo na direção contrária. O mesmo vale para o tanque, uma tartaruga de madeira sobre rodas tão pesada que ficaria atolada na primeira lama. E o sistema de engrenagens interno estava desenhado com um erro que bloqueava o movimento. Muito provavelmente, essa hélice, assim como as famosas asas mecânicas para o voo humano, não foi criada para conquistar os céus. Era um adereço teatral. Um mecanismo impressionante para fazer um ator descer graciosamente dos céus, interpretando um deus pagão, e deixar os emissários dos estados vizinhos boquiabertos de admiração. A maior parte dos seus projetos de engenharia foi feita para espetáculos, ou nunca saiu do papel. Ficaram para sempre linhas de tinta no papel. Leonardo vendia à corte dos Sforza não tanto tecnologias militares prontas, mas a própria ideia do seu potencial ilimitado. A imagem do sábio solitário, trancado em uma torre escura com seus pensamentos, é completamente equivocada. Leonardo era uma pessoa incrivelmente sociável. Na corte dos Sforza, a vida intelectual fervilhava constantemente. Arquitetos, matemáticos, médicos, engenheiros e filósofos trabalhavam lado a lado. Leonardo, que não recebeu a educação universitária clássica, absorvia avidamente todo esse conhecimento. Ele compensava seu domínio limitado do latim com esse constante ping-pong intelectual nos bastidores do palácio. Fazia perguntas aos cirurgiões sobre a estrutura dos músculos, interrogava os matemáticos sobre geometria e discutia com os pedreiros as propriedades dos materiais. Ele precisava vitalmente dessas pessoas para gerar ideias. Foi em Milão, onde as ciências exatas recebiam muito mais atenção do que em Florença, que ele começou a manter seus diários de forma quase obsessiva. Milhares de páginas escritas com uma caligrafia espelhada. Mecânica, ótica, movimento da água, anatomia. E entre essas fórmulas intermináveis, quase nenhuma palavra pessoal. As exceções são raras. Uma delas é Salai. Em Milão,
Leonardo contrata como assistente um garoto de 10 anos. Esse jovem, de temperamento difícil, se tornará seu aluno e depois parceiro por quase 30 anos. Nos rigorosos diários científicos do mestre, surgem de repente anotações irritadas sobre como Salahi roubou o dinheiro da carteira, quebrou um objeto valioso ou listas de capas caras, meias e fivelas de prata compradas para ele. Em Milão, Leonardo encontrou aquilo que tanto lhe faltava em Florença: um ambiente intelectual, onde a ciência era valorizada tanto quanto a habilidade de misturar pigmentos. Foi justamente ali, no contato constante com cientistas e filósofos, que ele começou a questionar como seria o corpo perfeito. Uma pergunta que deu origem não só a um esboço anatômico, mas a uma das imagens mais icônicas da história da humanidade. Você certamente já viu essa imagem centenas de vezes. Em camisetas, nos logotipos de clínicas particulares, nas capas de cadernos caros. Um homem nu, com 4 braços e 4 pernas, perfeitamente encaixado em um círculo e um quadrado. À primeira vista, parece apenas um belo desafio geométrico. Mas nos anos de 1480, na Itália, esse era o assunto mais quente para debates intelectuais. A era do Renascimento buscava avidamente os conhecimentos da antiguidade, e entrou na moda o tratado do antigo arquiteto romano Vitrúvio. Sua ideia principal revolucionava a visão de mundo. O corpo humano é um microcosmo. Ele é estruturado segundo as mesmas leis imutáveis que regem todo o vasto universo, o macrocosmo. Vitrúvio afirmava que as proporções do corpo humano são uma matemática divina e que justamente essa deve ser usada no projeto de templos e palácios. Essa ideia atingiu Leonardo como um raio. Muitos dos seus amigos artistas também tentavam, na época, desenhar esse homem ideal, competindo entre si. Mas foi a versão de Da Vinci que ficou marcada para sempre na história. Ele não fez apenas um esboço seco para os construtores. Criou um manifesto filosófico perfeitamente detalhado. O homem no papel amarelado é atlético, com a musculatura cuidadosamente calibrada. Existe uma forte hipótese de que o homem vitruviano seja um autorretrato de Leonardo aos 38 anos. E isso condiz totalmente com os relatos dos seus contemporâneos. Leonardo era um homem fisicamente robusto, apaixonado por cavalgadas e qualquer atividade física. Apesar de toda a sua força, Leonardo se recusava categoricamente a trabalhar até a exaustão. Ele acreditava sinceramente que uma rotina rígida mata a arte. A criação exigia tempo e descanso. O artista devia criar com conforto e vestir tecidos elegantes. Pelos diários que chegaram até nós, sabe-se que Da Vinci era vegetariano. Ele comprava principalmente frutas frescas, legumes e peixe, e tinha um carinho incrível pelos animais. Mas a principal qualidade dele era uma curiosidade absoluta, sem limites. A invenção da impressão de livros por Johannes Gutenberg deu a Leonardo acesso a centenas de trabalhos científicos em italiano. Sua mente funcionava sem parar. Ele desenha uma besta gigante de 20 metros e um tanque blindado para 8 pessoas que jamais saíram do papel. Tenta criar uma máquina de movimento perpétuo, embora... Espere, ele não só tenta. Após dedicar tempo a cálculos, conclui ser impossível e, de forma quase casual, formula os princípios da mecânica 200 anos antes de Isaac Newton. 200 anos. Esse número parece inacreditável. Mas suas descobertas ficaram esquecidas em diários fechados. Ele questiona tudo. Por que o céu é azul? E logo faz uma anotação curiosa. Estudar a linguagem do pica-pau. Por quê? Voltaremos a esse detalhe no final do vídeo. Por décadas, ele estudou pássaros de forma obsessiva, tentando construir uma máquina voadora, mas nunca conseguiu fazê-la decolar. Já na matemática, ele enfrentava grandes dificuldades. Leonardo sabia que a matemática era a linguagem da natureza, mas mesmo aos 40 anos, cometia erros em cálculos básicos e tinha dificuldades com raízes. A geometria era seu ponto forte, e por isso sua principal contribuição para a matemática foram as ilustrações tridimensionais para o livro de Luca Pacioli sobre a proporção áurea. No ano de 1489, esse gênio da visualização recebe uma encomenda enorme.
uma estátua de bronze do pai do duque Ludovico Sforza montado a cavalo. Leonardo foca no animal. Ele passa dias nos estábulos, estudando minuciosamente a anatomia de cavalos vivos e mortos. Seu plano é fundir a escultura gigante inteira, o que exige a invenção de uma tecnologia completamente nova. 5 anos de trabalho meticuloso. 5 anos para construir o modelo gigante em argila. E então, tropas francesas atacam Milão. Todo o bronze reunido para a estátua foi confiscado. O metal foi derretido para fabricar canhões, com o objetivo de defender a cidade. O projeto estava condenado, mas o pior ainda estava por vir. Quando os soldados franceses tomaram a cidade, encontraram no pátio interno um enorme modelo de cavalo feito de barro. Entediados, os mercenários começaram a usá-lo como alvo para tiros de arco. Flecha após flecha perfurava o barro. Pedaços da obra-prima se soltavam e caíam no chão. Foi assim que um dos projetos mais ambiciosos de Leonardo terminou de forma tão desonrosa. Mas foi justamente esse período que se tornou o mais produtivo para Leonardo da Vinci como cientista. Enquanto suas ambições como engenheiro desmoronavam, uma verdadeira revolução acontecia na anatomia. Suas conexões com médicos de Milão lhe deram acesso a corpos de falecidos para dissecção. Leonardo elevou o desenho anatômico a um novo patamar. Suas ilustrações eram absolutamente precisas do ponto de vista científico e magníficas artisticamente, graças às suas técnicas características de luz e esfumato. Foi o primeiro a representar e descrever com exatidão a estrutura dos dentes, o que poderia tê-lo consagrado como uma lenda da odontologia. Mas para ele, dissecar a caixa torácica era como fazer engenharia reversa. É como abrir a estrutura de um relógio caro. Você não faz isso para contar as engrenagens, mas para entender de onde vem o movimento. Leonardo buscava a resposta para uma pergunta: como o estado emocional interno se reflete nos movimentos e nas expressões faciais? Ele estudou cada músculo, cada osso, cada contração quase imperceptível de um tendão. Agora, Leonardo estava pronto. Em breve receberia uma encomenda que se tornaria o primeiro retrato moderno da história. E, nessa pintura, bem no centro da composição, ele deixaria um detalhe minúsculo, quase invisível. Um detalhe que prova que sua genialidade era fruto de milhares de horas de observação. Uma placa de madeira com tamanho um pouco maior que uma folha de papel padrão. Dela, emergindo das sombras, surge uma jovem de 16 anos. Esta é Cecília Gallerani, a jovem favorita do Duque de Milão. O quadro Dama com Arminho. Provavelmente este é o segundo retrato mais famoso pintado por Leonardo da Vinci, ficando atrás em reconhecimento apenas de uma florentina. E é justamente nesta pequena tábua que Leonardo mostra como a ciência transforma o ofício em pura magia. Ele faz algo que ninguém havia feito antes. Quebra a pose estática e rígida do retrato clássico. O corpo da jovem está voltado para um lado, enquanto a cabeça se volta abruptamente para o outro, como se alguém tivesse acabado de chamá-la pelo nome no corredor escuro. Surge a dinâmica. Uma pessoa comum, diante do pintor ou de uma câmera, instintivamente se mantém ereta. Leonardo, há mais de 500 anos, entendeu por que fotos de passaporte parecem tão sem vida. O corpo precisa de uma curva, de um conflito de direções. É preciso a luz certa. O artista percebeu que os raios solares duros e diretos achatam os rostos, ressaltando implacavelmente cada ruga e imperfeição. Já a luz suave do pôr do sol, ou os feixes delicados que atravessam as nuvens, envolvem a figura. Eles tornam os traços faciais mais suaves, volumosos e harmoniosos. Assim, ele criou a principal dica para fotos perfeitas séculos antes do surgimento das lentes. Nos lábios de Cecília, ficou congelado um leve sorriso quase imperceptível. Aquele mesmo que se tornou a marca registrada do mestre. Parece uma emoção absolutamente natural e sutil, mas por trás dessa descontração esconde-se um lado sombrio.
Anos de trabalho em porões frios. Centenas de horas dedicadas ao estudo de rostos mortos, dissecando cada músculo e tendão facial. O sorriso discreto, que virou a assinatura de Da Vinci, foi o resultado de longos anos de pesquisa sobre os músculos faciais em cadáveres. Leonardo abria corpos para entender exatamente como a pele se estica nas maçãs do rosto quando uma pessoa está feliz. Mas a principal prova da genialidade dele está escondida mais abaixo. Observe bem a mão da jovem. Ela acaricia com cuidado um pequeno animal branco. A fonte de luz na pintura vem de cima, um pouco à esquerda. Os raios iluminam o rosto de Cecília, seu ombro descoberto e o pelo branco do arminho. Agora, repare no dedo mindinho da mão direita. A parte do dedo que aponta para baixo, que pela lógica da pintura deveria estar mergulhada em sombra profunda, de repente, brilha. Por quê? Porque Leonardo levou em conta a física. A luz bate no pelo branco do animal e se reflete de volta, iluminando a pele do dedo por baixo. Na obra, a luz que incide sobre o pelo do arminho reflete e clareia a parte inferior do mindinho da protagonista, tornando-o mais claro. Esse detalhe microscópico é uma prova irrefutável da sua capacidade de observação. Ele não estava apenas pintando uma mulher bonita por encomenda, estava documentando as leis da ótica. A Dama com Arminho foi a primeira encomenda artística de Leonardo da Vinci em 7 longos anos vivendo em Milão. Especialistas em arte a consideram o primeiro retrato moderno da história. Um retrato que, além do status social do cliente, capturou a vida pulsante. No ano de 1494, Ludovico Sforza decide decorar o refeitório do mosteiro de Santa Maria delle Grazie e encomenda a Leonardo a pintura de uma enorme parede lateral. Escolhem o tema mais dramático possível, o exato momento em que Jesus, à mesa, diz: "Um de vocês vai me trair." Leonardo trabalha em público, e esse processo enlouquece as pessoas ao redor. Os monges que almoçam no refeitório assistem todos os dias a um espetáculo curioso. O artista podia chegar ao amanhecer, subir nas altas estruturas de madeira, dar alguns poucos toques com o pincel e sair em silêncio na hora. Ou então, ficava horas parado diante da parede, de braços cruzados no peito. Ele apenas olhava para as figuras inacabadas, sem nem mesmo tirar as tintas do baú. O superior do mosteiro não suporta essa procrastinação sem fim. Ele reclama ao Duque Sforza, exigindo que o artista seja pressionado a trabalhar mais rápido. A parede está nas estruturas há 3 anos. Para ser exato, quase 4, contando o tempo dos esboços e a longa preparação da superfície. Em resposta a essas críticas, Leonardo faz um movimento inesperado. Ele declara diretamente ao superior do mosteiro: se ele não parar de ficar em cima dele, Leonardo vai copiar o rosto de Judas na pintura exatamente do próprio superior. O Duque Sforza achou essa ameaça descarada tão engraçada que ordenou aos monges que deixassem o gênio em paz. Nessa parede se fundiram décadas de estudo de anatomia com a experiência de um diretor teatral. Leonardo dirige a cena como um espetáculo tenso. Cada apóstolo reage à terrível notícia conforme seu temperamento. Uns se levantam de repente, outros, chocados, alcançam uma faca. E Judas, escondido na sombra, recua assustado. Ele aperta convulsivamente um saco de prata no punho e, em pânico, derruba com o cotovelo o saleiro sobre a mesa. Um sinal clássico de que a desgraça está próxima. Aliás, sobre o apóstolo João sentado à direita de Jesus. A teoria de que essa figura é, na verdade, um código oculto de Maria Madalena, muito difundida na cultura pop, não é levada a sério pelos historiadores. Representar jovens com traços suaves, femininos, andrógenos, era algo completamente comum para Leonardo. Esse era seu traço artístico pessoal, e não uma conspiração secreta. No ano de 1497, a esposa do duque morre repentinamente. Sforza, desejando concluir o memorial o quanto antes, obriga Leonardo da Vinci, sob ameaça de pesadas multas, a assinar um contrato rigoroso. Para terminar o trabalho, ele tem exatamente 1 ano. A afresco finalmente fica pronta.
Ela é imediatamente reconhecida como a obra-prima absoluta da época. Leonardo ainda recebe como bônus do duque uma pequena vinha. Mas passaram-se apenas 20 anos e a catástrofe começou. Eu não acreditei de imediato quando descobri a verdadeira causa. O afresco não se deteriorava por causa da umidade do porão, nem por causa da pedra defeituosa. Ele se desfazia por causa da intolerância de Leonardo às regras. A técnica tradicional para criar afrescos exige aplicar a tinta sobre o reboco ainda úmido. É preciso trabalhar rápido, terminando cada trecho antes que a parede seque. Não há espaço para correções, nem tempo para pensar. Para Leonardo, com seu hábito de aperfeiçoar cada sombra sem parar, isso era um tormento. Por isso, ele arriscou fatalmente. Criou uma mistura experimental de têmpera e tinta a óleo e começou a aplicá-la sobre uma parede completamente seca. Queria ganhar tempo para seu perfeccionismo. Mas a química não perdoa a arrogância. A mistura simplesmente não aderiu à pedra. A tinta começou a rachar e a cair no chão do refeitório, bem diante dos olhos dos monges. Em 500 anos, a Última Ceia enfrentou inúmeros desafios. Neste salão, soldados de Napoleão mantiveram seus cavalos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o edifício foi bombardeado do ar. Restauradores, ao longo dos séculos, tentaram cobrir as partes que desmoronavam com suas próprias tintas, muitas vezes inábeis. O que resta na parede hoje é apenas uma sombra apagada e sofrida do original. Da pincelada do próprio Leonardo, sobreviveram menos de 20%. E mesmo assim, essa obra continua fascinante. Os verdadeiros códigos nessa pintura não são copos invertidos nem letras ocultas do alfabeto. É a compreensão perfeita das leis da percepção visual. Leonardo usou uma poderosa ilusão óptica. Qualquer objeto sobre um fundo claro parece maior e mais importante, para o nosso olhar, do que se estivesse sobre um fundo escuro. Por isso, ele colocou a figura de Jesus exatamente em frente à maior janela. Sem coroas douradas, sem halos brilhantes, apenas com a geometria da luz e da perspectiva, tornou-o o centro do universo nessa sala apertada. O verdadeiro código de Da Vinci é a sua inteligência. A Última Ceia o torna o artista mais famoso da Itália. Parece ser um triunfo absoluto e a tão esperada estabilidade. Mas logo após esse auge, sua vida volta a entrar em colapso. Tropas francesas invadem Milão. Ludovico Sforza perde o poder e foge às pressas da cidade. Ao mesmo tempo, a mãe do artista morre de malária. Com quase 50 anos, o maior gênio da época se vê novamente na rua, sem protetor, sem dinheiro e com um futuro completamente incerto. E é justamente nesse momento de profunda crise que ele aceita um trabalho monótono, um pedido de um simples comerciante de seda que mudará para sempre a história da arte. 1503. Florença. Um homem caminha sobre o paralelepípedo, vestindo uma capa rosa elegante, cercado por sua comitiva. Ele tem mais de 50 anos. É uma lenda viva, uma estrela de primeira grandeza. Seus gastos com livros e tecidos caros ultrapassam qualquer limite razoável. E esse homem, que até então recusava pedidos de reis e duquesas, de repente aceita um trabalho aparentemente comum. O retrato de Lisa del Giocondo, uma jovem de 24 anos, esposa de um simples comerciante de seda. Por quê? Essa é a primeira incógnita. Por muito tempo, historiadores sequer tinham certeza de quem exatamente estava retratado naquela pequena tábua de choupo. Surgiram as hipóteses mais loucas, desde um autorretrato de Leonardo vestindo roupa feminina até uma imagem oculta de sua mãe falecida. Apenas do meio dos anos 2000, documentos arquivísticos provaram definitivamente: aquela é Lisa, a esposa do comerciante. Mas a maior anomalia nem está na escolha do modelo. Aqui está o que não se encaixa de jeito nenhum. Ele aceita um pedido comercial, mas nunca entrega a pintura ao cliente. 16 anos. Não meses, anos. Ele trabalha nesse modesto retrato por 16 anos. Ou melhor, até a própria morte, porque nunca colocou o ponto final. Continuamente aplicava novas e microscópicas camadas de tinta semi-transparente com poucos microns de espessura.
Levava essa tábua consigo em todas as mudanças, na bagagem, atravessando montanhas, indo para outras cidades e países. A Mona Lisa se tornou sua obsessão. Mas, para permitir a si mesmo esse luxo, pintar uma obra apenas para ele, era preciso ter dinheiro de verdade. E dinheiro ele não tinha. Depois de fugir de Milão e da recente morte da mãe, suas economias se esvaíram rapidamente. E Leonardo, o humanista, o homem que comprava pássaros no mercado de Florença só para soltá-los das gaiolas, faz um acordo com o diabo. Seu novo empregador se torna Cesare Borgia, o mesmo homem sobre quem Maquiavel escreveria mais tarde, O Príncipe. Um dos tiranos mais cruéis, inescrupulosos e sanguinários do Renascimento. Conhecido por convidar seus inimigos para jantares pacíficos e depois ordenar que fossem estrangulados à mesa. Borgia contrata o grande artista como seu principal engenheiro militar. Leonardo acompanha seu exército nas campanhas, inspeciona fortalezas e projeta máquinas de cerco. Por que um pacifista convicto e vegetariano trabalharia para um carrasco? Talvez ele simplesmente não tivesse escolha. Florença poderia ter enviado Leonardo ao acampamento de Borgia como um espião ou diplomata não oficial, para apaziguar um vizinho imprevisível e perigoso. Foi exatamente ali que Leonardo criou uma obra-prima de um tipo completamente diferente. Um mapa detalhado da cidade de Imola. Com a ajuda de uma roda de medição especialmente desenvolvida, ele calculou as distâncias com tanta precisão que o resultado parece uma imagem moderna feita por drone. Nada das proporções distorcidas da Idade Média, onde castelos eram desenhados enormes e casas minúsculas. Apenas uma geometria pura, que por séculos seria a principal ferramenta dos comandantes militares. Mas o serviço para o tirano durou apenas 6 meses. Borgia executou publicamente e com extrema crueldade um conhecido de Leonardo. Isso foi o limite. O artista juntou suas coisas e fugiu. O compromisso se mostrou tóxico demais. De volta a Florença, ele tenta se redimir por meio de uma grande obra de engenharia. Uma guerra prolongada contra Pisa está em curso. Leonardo apresenta ao governo um plano que parece ficção científica. Modificar o curso do rio Arno. Simplesmente desviar a água, deixando Pisa sem acesso ao mar e às rotas comerciais. Ele projeta uma máquina gigantesca para escavar trincheiras, calculando meticulosamente os volumes de terra. Centenas de trabalhadores são contratados e as escavações em larga escala começam. Mas a matemática no papel logo esbarra na lama, nas chuvas torrenciais e na preguiça humana. Os trabalhadores se revoltaram, as paredes das trincheiras desabaram. O projeto fracassou estrondosamente. Leonardo, assim que percebeu que o mecanismo perfeito não funcionava diante do caos da realidade, perdeu o interesse imediatamente. E então o governo de Florença decide mexer com o orgulho dele. 1504. A sala do Grande Conselho no Palácio da Signoria. 2 paredes enormes e vazias, uma de frente para a outra. Uma entregue a Leonardo, a outra para Michelangelo. Um verdadeiro duelo artístico entre 2 gigantes. E eles realmente se odiavam. Leonardo, com 51 anos, é bem cuidado, comunicativo, veste roupas da moda e usa perfume. Michelangelo, com 28 anos, é sombrio, agressivo, evita pessoas e, segundo dizem, passa semanas dormindo sem tirar as botas. Gerações diferentes, mundos completamente opostos. Leonardo criticava abertamente o estilo do jovem rival. Chamava suas figuras nuas de sacos de nozes, por causa da musculatura exagerada, quase hipertrofiada. Michelangelo pensava como escultor, esculpindo corpos com tinta, ignorando completamente a suave névoa do esfumato que Da Vinci tanto apreciava. O tema de Leonardo era a Batalha de Anghiari. A rivalidade levava seu perfeccionismo a um nível quase obsessivo. Para captar perfeitamente a fúria do combate, ele voltou a visitar necrotérios. Realizava autópsias em corpos de homens e cavalos, estudando a mecânica muscular sob extrema tensão. Experimentava novas fórmulas de tinta, tentando recriar antigas receitas romanas à base de cera,
e, como sempre, perdia completamente os prazos. No meio desse desgaste nervoso, chegou uma notícia. Seu pai morreu. O respeitado notário Piero, que nunca o reconheceu como filho legítimo. No testamento, nenhuma palavra sobre Leonardo. Toda a herança ficou para seus meio-irmãos. Nem um centavo para ele. Na parede do palácio da Signoria, neste momento, ocorre uma verdadeira tragédia. A tinta experimental de cera de Leonardo se recusa a secar. Em pânico, ele ordena acender enormes braseiros na sala, na esperança de literalmente assar o pigmento sobre o reboco. Mas o calor alcança apenas a parte inferior do afresco. A parte superior começa a derreter e escorrer pela parede em poças coloridas. O trabalho de meses é destruído em poucas horas. Enquanto isso, Michelangelo sequer começa a pintura completa. O Papa o chama urgentemente de volta a Roma. No fim, ambos os gênios abandonam o projeto. Nenhum dos afrescos sobreviveu até nossos dias. Só sabemos como era a famosa Batalha de Anghiari pelas cópias desbotadas feitas por outros artistas. 2 gênios, 2 paredes arruinadas. Afresco mal sucedido. A morte do pai, que o excluiu de vez da família. Um empate humilhante com um jovem concorrente. Leonardo está perdido novamente. Mas desta vez é diferente. Pela primeira vez, ele sente fisicamente a própria mortalidade. Não tem casa, nem obras-primas concluídas capazes de atravessar os séculos. Parece o fim absoluto. Mas é justamente neste momento que ele encontrará alguém que substituirá tudo para ele, e com uma obsessão assustadora, voltará para a única coisa que nunca o traiu, para os corpos mortos. No ano de 1508, ao retornar para Milão, o leonardino de 56 anos desce até os porões do Hospital Santa Maria Nuova. O fracasso com o afresco em Florença, somado à recente morte do pai, que nunca reconheceu oficialmente o seu filho, deixou uma marca profunda. Pela primeira vez, ele sente de forma real e física a própria mortalidade. Não tem uma casa, nem grandes projetos concluídos, e paradoxalmente isso o leva para mais perto dos mortos. O estopim foi uma conversa casual com um velho centenário. O homem se apagava tranquilamente na cama do hospital, bem na frente do artista, e Leonardo quis entender como é o corpo por dentro, capaz de funcionar por um século inteiro. Ele pega um bisturi. Começa um novo período de 5 anos, marcado por uma obsessão assustadora pela anatomia. Ao mesmo tempo, surge ao seu lado o jovem aristocrata Francisco Melzi. Ele não se torna apenas mais um aprendiz, mas, na verdade, seu filho adotivo. Um homem que acompanhará fielmente o gênio envelhecido até seu último suspiro e, por fim, herdará a maior parte de seu legado, incluindo os preciosos diários. Naqueles anos, os diários eram preenchidos com uma velocidade impressionante. Leonardo se aproximava cada vez mais de uma revolução na medicina mundial. Foi um dos primeiros da história a descrever detalhadamente a estrutura do cérebro. Compreendeu o verdadeiro papel do coração no sistema circulatório. Descobriu novas válvulas cardíacas, cujo funcionamento só seria confirmado pelos cardiologistas no século XX. Felizmente, nas cidades italianas mais avançadas da época, a Igreja já tolerava autópsias e a Inquisição não o perseguia. Em seus cadernos aparecem pensamentos abertamente heréticos. Por exemplo, a ideia de que o Sol, na verdade, não se move. Ou que um feto no útero materno não pode ter alma própria até fazer seu primeiro suspiro. Leonardo não tenta ofender os fiéis. Ele simplesmente busca a verdade por meio da experiência física e não por dogmas cegos. Constantemente, ele procura analogias entre o microcosmo humano e o macrocosmo do planeta, comparando o fluxo do sangue nas veias com o curso dos rios nas montanhas. No entanto, perto do fim da vida, percebe que a maioria dessas analogias poéticas está errada. Parecia que ali estava a maior descoberta científica do Renascimento. Bastava apenas sistematizar as anotações e publicar um tratado. Mas acontece o mesmo de sempre. Ele não escreve uma linha sequer para a publicação. Uma página típica de seu diário daquela época é um caos absoluto. Um desenho detalhado e cirurgicamente preciso dos músculos do pescoço. E, por cima, um esboço do rosto de um transeunte qualquer, ou cálculos para um guindaste. O ano de 1513.
Seu 61º aniversário o encontra em Roma. Ele se muda para lá com Melzi e Salai. Aceita poucos trabalhos. Reclama dos aprendizes. Abandona telas inacabadas. Deste período são suas obras tardias, São João Batista e a finalização de Santa Ana. Sua marca registrada é o dedo indicador apontado para o céu. Mas Leonardo se recusa a assinar as obras por princípio. Em seus diários, também não há nenhuma menção aos trabalhos em andamento. Esse silêncio arrogante causará enormes dificuldades para os historiadores. E então surge uma proposta irrecusável. O ano é 1515. O jovem rei da França, Francisco I, convida o mestre para ir até ele. Leonardo aceita o convite e, pela primeira vez na vida, deixa a Itália para sempre. Salai fica em Milão. O artista envelhecido se instala em um pequeno e aconchegante castelo, o Clos Lucé, na França. Acabam as andanças. O protetor ideal foi encontrado. O rei não precisa de pinturas urgentes. Ele quer o próprio Leonardo, sua mente brilhante e longas conversas filosóficas. E aqui a história da vida dele poderia seguir para um desfecho tranquilo, se não fosse um acontecimento que, já em nossos dias, virou todo o legado de Da Vinci de cabeça para baixo. Vamos voltar ao ano de 1900. Em uma coleção particular, surge uma pintura bastante danificada, chamada Salvador do Mundo. A tábua de madeira estava rachada, as tintas amareladas e o rosto de Cristo coberto por uma restauração grosseira e mal feita. Os especialistas deram uma olhada rápida na tela e concluíram que se tratava de uma obra de algum discípulo desconhecido. No meio do século XX, ela foi vendida tranquilamente em um leilão por $100. Ou melhor, 45 libras, o que na cotação da época equivalia a essa quantia, para ser preciso. A pintura desapareceu por meio século, mas, nos anos 2000, surgiu uma teoria surpreendente. O autor seria o próprio Leonardo. Começou então um longo processo de limpeza e perícias. Em 2013, após a confirmação de autenticidade por um grupo de especialistas, a obra foi adquirida por um bilionário russo por $127 milhões. Isso já era uma grande notícia, mas aquilo era só o começo. $450 milhões. Eu não acreditei de primeira. Em 2017, um príncipe saudita pagou quase $500 milhão pelo Salvador do Mundo, tornando essa obra a mais cara da história da humanidade. Essa negociação abalou profundamente o mercado de arte mundial. No entanto, muitos especialistas ainda consideram esse negócio a maior fraude do século. Determinar a autoria de pinturas com 500 anos, especialmente as que não têm assinatura, não é uma ciência exata. Muitas vezes, depende do sexto sentido subjetivo do avaliador e da pressão dos negociantes de arte interessados. E no Salvador do Mundo, há um detalhe que contradiz toda a lógica científica de Leonardo da Vinci. Na mão esquerda de Cristo, há uma esfera de vidro. Leonardo passou a vida inteira obcecado por óptica. Ele estudou detalhadamente a refração da luz. Mas a esfera na pintura é totalmente transparente. Ela não distorce nem inverte as dobras da roupa atrás dela, como uma esfera de vidro real deveria fazer. Isso é fisicamente impossível. Os defensores da autenticidade afirmam que Da Vinci fez isso de propósito, para conferir à esfera uma propriedade milagrosa e não desviar a atenção do rosto de Jesus. Os críticos sorriem com ironia. Um mestre que passou anos examinando olhos de cadáveres para entender as leis da luz jamais cometeria um erro tão banal e anticientífico na obra final. Quase $500 milhões por um painel de madeira, cuja autoria é questionada por metade dos especialistas em arte. O nome Leonardo, hoje, é uma ferramenta financeira, capaz de criar fortunas gigantes a partir do nada. Depois de uma história assim, a confiança no mercado de arte fica abalada. Você começa a duvidar de todo o legado do Renascimento. Mas, no meio desse caos de discussões, falsificações e disputas em leilões, existe um ponto de certeza absoluta. Uma obra-prima incontestável, que o artista nunca entregou ao comprador e levou consigo de país em país até a morte. Uma pintura em que, sem nenhum erro, se uniram todo o seu conhecimento sobre anatomia,
luz e geologia. Chegou a hora de responder a pergunta principal. Por que exatamente a Mona Lisa? Uma tábua fina de chopo, com um pouco mais de 70 centímetros de altura. Leonardo carregou esse pedaço de madeira com ele, dentro de bolsas de sela, por toda a Europa durante 16 anos. Ele nunca entregou o retrato ao comerciante florentino que o havia pago e vivia inventando desculpas para justificar. Para o artista, isso já não era apenas um pedido. A tela se tornou seu laboratório pessoal. A Mona Lisa é o depósito físico de toda a vida de Da Vinci. Nela, sem uma única emenda, se unem décadas de sua obsessão por ótica, anatomia e geologia. As rochas ao fundo não são uma paisagem imaginária. Foram pintadas com precisão geológica impecável. Leonardo estudava a erosão do solo e aplicou esse conhecimento diretamente na tela. A pele da mulher brilha de dentro para fora, porque ele aplicava a tinta em camadas microscópicas, com apenas alguns microns de espessura. Por anos, ele investigou como a luz penetra a epiderme e se reflete no sangue sob a pele, e transferiu essa física para o tecido. O efeito do olhar que segue existia antes dele, mas foi aqui que ele elevou essa ilusão óptica ao máximo, desfocando os cantos dos olhos e da boca com a técnica do esfumato, como se os dissolvesse na névoa. O paradoxo é que hoje nem conseguimos ver a imagem que ele pintou. O verniz amareleceu pelo tempo, transformando as cores em algo lamacento. As famosas sobrancelhas ausentes da Mona Lisa não são um mistério intencional do artista. Muito provavelmente elas foram simplesmente apagadas durante uma das restaurações bruscas no século passado. Se observarmos uma cópia da obra no Museu do Prado, feita por seu aluno ao mesmo tempo que o mestre, notamos que originalmente havia tecidos vibrantes e um céu azul intenso. E aquela popularidade quase histérica que envolve a pintura hoje? Só começou no ano de 1911. Mais precisamente, depois que a obra foi roubada do Museu do Louvre e o espaço vazio na parede virou uma sensação mundial. Antes disso, outros grandes quadros já tinham sido furtados de museus. Mas foi essa história policial que transformou o retrato em um ícone pop. No entanto, para o próprio Leonardo, o valor estava em outro aspecto. Para ele, aquela era uma versão preliminar da estrutura do corpo humano, que nunca chegou a concluir. Depois de décadas vagando pela Itália, fugindo de guerras e de duques caprichosos, ele finalmente teve sorte. O rei francês Francisco I se mostrou um patrono ideal. Deu ao artista o castelo de Clou, uma generosa bolsa e total liberdade, sem prazos. Em troca, Leonardo deveria apenas morar lá, figurando como principal engenheiro e arquiteto da coroa. Ele sofreu um derrame e sua mão direita ficou paralisada. Mas ele era canhoto. Continuou trabalhando até o fim, projetando para o rei a ideia de uma cidade perfeita, com uma rede de canais. Em maio de 1519, Leonardo faleceu. Em seus diários deixou uma frase: "Assim como um dia bem vivido traz um sono feliz, uma vida plena assegura uma morte feliz." Foi sepultado na igreja local. No século XIX, o prédio foi destruído. Mais tarde, arqueólogos encontraram alguns ossos no local, colocaram-nos em uma nova sepultura e gravaram o nome de Leonardo. Mas até hoje não há provas definitivas de que aquelas são suas verdadeiras ossadas. O maior estudioso da anatomia desapareceu na Terra sem deixar vestígios. E aqui voltamos ao ponto de partida. Aquela anotação estranha, aparentemente sem sentido, escrita nas margens do diário, entre os desenhos. Descreva a língua do pica-pau. Por que ele precisava disso? A língua do pica-pau é 3 vezes maior que seu próprio bico. Esse dado parece absurdo. A ave não consegue segurar essa língua na boca. Onde guardar um órgão tão longo? A natureza resolveu isso de forma elegante e assustadora ao mesmo tempo. Quando o bico está fechado, a língua recua, se bifurca, contorna todo o crânio do pássaro sob a pele, passa por cima dos olhos e se prende perto da narina direita. Mas o mais importante é entender o motivo. O pica-pau bate o bico na árvore 20 vezes por segundo. A aceleração do impacto é milhares de vezes maior que a força da gravidade. O cérebro humano viraria uma papa instantaneamente com essa sobrecarga.
Mas a língua que envolve o crânio do pica-pau atua como um airbag perfeito. Ela absorve as vibrações de cada batida. O cérebro da ave está literalmente preso por um cinturão feito pelos seus próprios músculos. Leonardo não podia saber sobre as forças de aceleração. Ele não tinha raio-x, sensores ou câmeras de alta velocidade. Ele simplesmente via o pássaro bicando a casca, e seu cérebro não conseguia sossegar até entender a mecânica desse processo. Sem esse desejo obsessivo de abrir o crânio do pica-pau, sem o hábito de abandonar encomendas lucrativas para estudar o fluxo da água, sem sua procrastinação e insatisfação constante consigo mesmo, nada existiria. Nem os desenhos, nem as descobertas médicas, nem a Mona Lisa. Ele não nasceu um gênio, ele se fez um. Sua maior invenção não foi o helicóptero, nem o paraquedas, nem o submarino. Seu maior feito foi seu próprio método de observar o mundo. Um método em que o sorriso de uma mulher e o canto de um pássaro são partes de um grande, infinito e fascinante mistério. E ele dedicou toda a sua vida para desvendá-la.